Nós vamos abrir a palavra do Senhor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós leremos hoje, a partir do versículo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do verso de número 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer? Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em segurança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença.
Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhe o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, eu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Oremos, meus irmãos, mais uma vez. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, ó Deus, porque ela fala com verdade e autoridade aquilo que o Senhor fez no passado, no meio da tua igreja, dando, ó Deus, a tua vontade, a tua verdade, através do teu Santo Espírito. Te agradecemos, ó Deus, porque até hoje, tanto tempo depois, a tua igreja pode ainda ser capacitada pelo teu Espírito e ter, ó Deus, a tua palavra em nossas mãos, para que leiamos e para que possamos, ó Deus, também conduzir as nossas vidas através da tua verdade. O Senhor, por graça e misericórdia, transforme os nossos corações. É isso, Deus, que oramos, pedindo no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, imagine se alguém um dia quer montar uma empresa e que essa empresa fosse conhecida internacionalmente, né? Alguém que diz lá que o seu objetivo é fazer com que cada país, em cada lugar, todos conheçam a sua marca, todos saibam a respeito daquilo que ele está comercializando. Certamente essa pessoa que faria isso contrataria, ou pelo menos convidaria pessoas a se colocarem como seus sócios, pessoas ao seu redor, que fossem pessoas capacitadas, gente que entendesse de fato de vendas, gente que entendesse de marketing, gente que entendesse de administração, gente qualificada para ocupar a posição nessa empresa, para fazer com que essa empresa crescesse e se tornasse mundialmente conhecida. Talvez esse seria o caminho mais lógico e mais claro para alguém que quisesse, então, construir um verdadeiro império. Mas nós vemos, então, aqui Cristo Jesus, aquele que chama os seus discípulos e dizem: vocês pregarão o evangelho em todos os lugares da terra. Mas a gente olha para o time de Jesus, olha para as pessoas que estão ao seu redor, nós vemos as pessoas mais inseguras, pessoas mais confusas, umas diferentes das outras, até mesmo gente que duvida que de fato aquilo que Jesus está dizendo seja de fato verdade. Nós temos um, por exemplo, entre eles, que é aquele que nega a Jesus. Em um determinado momento, todos aqueles que estão ao redor de Jesus o abandonam e o deixam. Mas como então esse evangelho será levado para todos os lugares, uma vez que esses homens que fazem parte do grupo de Jesus, são os discípulos de Jesus, são homens e são mulheres também que são imperfeitos,
que mostram de maneira muito clara a sua inaptidão para serem testemunhas e para fazer com que essa mensagem seja levada ao mundo inteiro. Nós vemos aqui, nesse texto que nós lemos, a Jesus se colocar diante deles e dizer: eu cumpro a minha palavra, eu faço de fato com que vocês sejam capacitados por mim, pelo meu Espírito, para que vocês anunciem esse evangelho a todos os lugares aonde vocês forem, aonde eu enviar vocês. Então Cristo está mostrando de maneira muito clara que se o evangelho irá chegar em todos os lugares do mundo, não será pela capacidade desses discípulos ou desses homens e mulheres que foram reunidos ali em Jerusalém. O evangelho chegará a todos os lugares por causa do Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja, capacitando, dando poder para essa igreja pregar o evangelho. Isso acontece, meus irmãos, como nós lemos aqui, no dia de Pentecostes. Aí nós vimos no versículo de número 1, dizendo: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Essa festa de Pentecostes, esse dia de Pentecostes, era o dia de uma festa judaica. Se os irmãos lembrarem lá do Antigo Testamento, quando Deus instituiu a Páscoa judaica, quando Deus libertou o povo lá do Egito, da escravidão do Egito, Deus disse a Moisés que eles também comemorariam a festa da colheita. E é também conhecida como a festa do dia de Pentecostes, porque essa festa da colheita, ela era celebrada 50 dias depois da Páscoa. Então, se tinha Páscoa, 50 dias depois, para celebrar o final da colheita, celebrar que Deus havia sustentado o povo da aliança, que Deus havia de fato cumprido a sua palavra, que jamais deixaria o seu povo, daria plantação, daria alimento, daria tudo aquilo que eles necessitavam. Então, no dia da festa da colheita, quando lá no dia da Páscoa, eles pegavam o primeiro ramo que saía da terra e levavam ao sacerdote, eles pegavam novamente esse ramo, moviam, em adoração ao Senhor, levavam ofertas diante do Senhor, novilhos, pães, levavam todo tipo de oferta diante do Senhor para celebrar o final da colheita. Interessante que lá no Antigo Testamento se dizia que esse dia era o dia imediato ao sábado, ou seja, o primeiro dia da semana, o dia de domingo, onde eles se lembrariam que Deus é aquele que tem sustentado o seu povo, que da terra levantou então o sustento para que o seu povo finalmente, o povo da aliança, fosse sustentado. E é justamente esse dia, dia de Pentecostes, que em Jerusalém estavam reunidos a igreja de Cristo Jesus. Qual era o objetivo que essa igreja estava reunida ali? Lembram lá no capítulo 1, quando Jesus está sendo assunto aos céus, levado aos céus, diz aos discípulos: fiquem em Jerusalém até o dia que eu derramar o Espírito Santo sobre vocês. E de fato, meus irmãos, isso acontece aqui no dia de Pentecostes. Deus está demonstrando que Ele é aquele que está dando a capacitação para a sua igreja. Nós vemos aqui esse derramamento do Espírito Santo acontecer como que um fenômeno extremamente diferente de qualquer outra coisa que tenha acontecido na história da humanidade. Vamos olhar aí comigo no versículo 2. Diz que eles estavam ali no mesmo lugar. Versículo 2, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Se os irmãos prestarem bastante atenção, quando eles estavam ali, eles ouviram o som. Não havia vento nenhum, não havia nenhum tipo de movimento, havia simplesmente um som impetuoso, ou seja, um barulho tremendo naquele lugar. Mas eles então procuravam vento e não havia vento nenhum. Mas então, eles olham e percebem que na cabeça de cada um daqueles que estavam reunidos no lugar, que eram aproximadamente 120 pessoas, haviam como que chamas de fogo, como línguas de fogo, sobre a cabeça de cada um deles, pousadas sobre cada um deles ali, naquele momento. Obrigado, meu irmão. E esse foi o momento, então, que de fato se viu de forma
que eles pudessem dizer algo diferente está acontecendo neste momento. E o que acontece de tão diferente? Nós vemos aqui que eles, no versículo de número 4, diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Naquele momento eles têm a certeza que Deus está cumprindo a sua promessa de derramar do Santo Espírito, de fazer com que o Santo Espírito, que já havia sido prometido desde lá do Antigo Testamento, quando nós lemos vários textos em Ezequiel, Deuteronômio, Isaías, em Joel, dizendo que Deus derramaria do seu Espírito sobre o seu povo. No Novo Testamento nós vemos Jesus dizendo à sua igreja: haverá um momento em que o Espírito será derramado, haverá um momento então que esse Espírito fará com que, de fato, aqueles que são do meu povo sejam capacitados para pregar o meu Evangelho. Interessante, meus irmãos, que nesse momento, aquilo que foi a característica dessa capacitação do Espírito Santo de Deus sobre a igreja foi o fato deles falarem em outras línguas. E eram línguas aqui que nós veremos logo a seguir, línguas estrangeiras, línguas humanas, onde então eles estavam falando conforme o Espírito Santo lhes concedia. Eles não estavam falando aqui do seu próprio impulso, eles não tiveram a ideia. Por que a gente não começa a falar em várias línguas aqui? Por que a gente não começa então a invocar o Espírito Santo de Deus para que a gente então produza esse tipo de movimento na igreja? Não, tudo aconteceu conforme o próprio Espírito de Deus havia designado que acontecesse, da maneira como Deus estabeleceu, da maneira como Deus havia já dado como profecia ao seu povo, da maneira como Deus havia já determinado que acontecesse. De fato, meus irmãos, esse evento é um evento que está dentro daquilo que Deus mesmo havia determinado, exatamente como o nascimento de Cristo, como a morte de Cristo, como a ressurreição de Cristo, e agora então, como parte desse evento de salvação, o Espírito de Deus é derramado. Portanto, nós não faremos com que esse evento se repita novamente. Nós não faremos com que o evento de Pentecostes ele seja repetido novamente dentro do plano de salvação de Deus. Assim como Cristo veio uma única vez, assim como ele foi levado uma única vez à morte, como uma única vez ele foi ressurreto, uma única vez, então, o Espírito é dado à igreja do Senhor Jesus Cristo. Talvez alguém vai dizer, mas e os outros textos que temos aí no livro de Atos dos Apóstolos, que falam também que o Espírito Santo derramou? Nós, no tempo certo, veremos como que esse mesmo Espírito ele está sendo derramado em continuidade àquilo que aconteceu nesse dia em Jerusalém. O Espírito de Deus é derramado sobre toda a carne. Os estrangeiros receberão do Espírito Santo de Deus. Homens e mulheres receberão do Espírito Santo de Deus. Samaritanos receberão do Espírito de Deus. Gentios receberão do Espírito Santo de Deus. Então o livro de Atos está dizendo, Deus derramou de forma plena e definitiva o Espírito Santo sobre toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por que isso então aconteceu nesse dia? Qual era o propósito? Será que era simplesmente causar um movimento, fazer um barulho, fazer alguma coisa diferente para que então as pessoas olhassem para aquilo e se impressionassem com o acontecimento do dia de Pentecostes? Nós vemos que não. Nós vemos que Deus tem um propósito de fato redentor e salvador naquele dia de Pentecostes. Nós vemos aqui no versículo 5 até o versículo de número 13 a mostrar por que eles falaram em línguas naquele momento. Por que então a igreja que estava reunida em Jerusalém começou então a falar em vários idiomas? Nós vemos aqui no versículo de número 5, dizendo que em Jerusalém, no dia da festa de Pentecostes, gente vindo de todos os lugares do mundo, muito provavelmente por causa da festa de Pentecostes, se reuniram ali. Quando então eles ouviram aquilo que estava acontecendo, no versículo diz então que eles estavam perplexos, porque eles
então ouviam cada um daqueles discípulos falando na língua deles. Nós vemos aqui a partir do versículo de número 7, eles se dizendo, mas eles são galileus. Eles não são estrangeiros, eles são de fato galileus. Aí nós vemos aqui no versículo de número 9, versículo 9 até o versículo de número 11, eles dizerem uma relação de todas as nacionalidades ou de todos os lugares a que eles pertenciam. Né? Dizendo aqui no versículo 9, nós somos partos, medos, elamitas, da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e assim por diante. Eles então se impressionam com aquilo que está acontecendo naquele momento. Talvez a gente se pergunte, mas por que Deus está fazendo isso? Por que Deus deu justamente línguas como evidência de que o Espírito Santo havia capacitado aquela igreja? Se a gente olhar um pouquinho mais atrás no texto, nós vamos lembrar no capítulo 1, versículo 8, que Deus havia prometido o seu Espírito capacitador para a igreja com uma missão específica. No versículo 8 do capítulo 1 diz, mas recebereis o poder do Espírito Santo sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O objetivo de fazer com que aqueles homens, discípulos de Jesus, falassem outras línguas naquele momento, era para que o evangelho fosse levado e anunciado a todas as nações da terra. O Espírito Santo, então, estava sendo dado ali para que o evangelho não ficasse apenas em Jerusalém, para que os discípulos ali reunidos ficassem ali e não fossem a outros lugares, porque dissessem, mas nós nem falamos a língua deles, nós não temos nem capacidade de ir para outros lugares. Mas o Espírito Santo de Deus, então, vem como uma demonstração que esse evangelho será levado pelos discípulos de Cristo Jesus a todas as nações, gente de todos os lugares, de todas as nacionalidades, de todas as raças, ouviriam as grandezas de Deus sendo anunciadas. O que nós vemos aqui é justamente aquilo que Jesus já havia dito lá em Marcos, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O objetivo era fazer com que a igreja de Jerusalém fosse levada pelo poder do Espírito Santo a pregar o evangelho a todas as nações. Deus, então, capacitou isso. Deus fez com que esses discípulos, aqueles homens, aquelas mulheres, que de repente olhavam para si e diziam, como que nós vamos fazer isso? Como que nós, as nossas limitações, pregaremos o evangelho, faremos com que o evangelho chegue nos lugares mais distantes da terra, se nós somos tão poucos, nós somos tão frágeis, somos tão limitados no nosso alcance. O Espírito então, de Deus demonstra de forma clara, eu é que levarei vocês às nações. Eu é que capacitarei a minha igreja com o dom do Espírito Santo para que então essa igreja pregue o evangelho em todos os lugares. Isso mostra, meus irmãos, que de fato essa igreja está capacitada pelo Espírito Santo e não pelas suas próprias capacitações ou qualificações. Isso daqui nos encoraja de forma grandiosa nós cumprimos a nossa missão como igreja. Às vezes a gente olha para as nossas limitações, a gente olha para as coisas que a gente diz, talvez se a gente tivesse isso, ou se tivesse aquilo outro, talvez se a gente tivesse um poder aquisitivo melhor, se a gente tivesse mais pessoas, se a gente tivesse mais condições, nós conseguiríamos fazer a obra do Senhor melhor. Mas o fato é, meus irmãos, que de maneira muito clara, Jesus escolhe justamente os seus discípulos de forma que eles evidenciem as suas limitações e ele diz, agora eu capacito vocês, para que no último dia, quando nós nos apresentarmos diante do Senhor Jesus, o que seja exaltado diante do Senhor não seja as nossas qualidades, mas seja exaltado o poder de Deus. Porque Deus, então, de fato, pelo seu Espírito Santo, fez com que graciosamente homens e mulheres imperfeitos fossem usados por Ele para a glória dele. É exatamente isso que nós vemos lá em Efésios,
quando fala o apóstolo Paulo a respeito da salvação, quando ele fala a respeito daqueles que creram em Cristo Jesus. E ele vai dizer que nós somos salvos, não por causa daquilo que nós fizemos, mas pela fé, não pelas nossas obras. Não somos salvos por aquilo que fizemos, nós somos salvos por causa da graça do Senhor. Para quê? Para que ninguém se glorie diante do Senhor. Senhor, aqui as minhas obras. Olha o tanto de coisa que eu fiz para o Senhor e por isso eu mereço a salvação. Nós, aquilo que fazemos para o Senhor, durante toda a trajetória como igreja, nós fazemos por causa da obra do Espírito Santo em nós, da capacitação do Senhor sobre nós. Para que ninguém olhe um para o outro dizendo, não, eu sou melhor que o outro, eu sou melhor que fulano, porque eu faço mais coisas, porque eu sou mais capacitado, porque de fato Deus me ama mais que ama os outros. Nós somos escolhidos diante do Senhor, homens e mulheres, uma grande missão que foi dada pelo Senhor, uma grande responsabilidade para que seja cumprida, mas não pelo nosso próprio poder, mas pelo poder do Espírito Santo. Então, se tem alguma coisa que nós devemos buscar, não é exaltar o nosso próprio nome, é sim buscarmos a graça do nosso Deus, para que Ele nos use segundo a sua vontade. De repente você pode olhar para você mesmo e perceber uma série de limitações. Você então pode se colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, me capacita, me usa apesar de mim, me capacita, me usa, me coloca, Deus, à disposição do Senhor, para que apesar de mim, o Senhor venha fazer com que, pela minha vida, o Evangelho seja anunciado. Por isso, nenhum menor entre nós, nem aquele que de repente chegou por último, nem aquele que é mais jovem, nem aquele que diz, não, eu sou tímido, pode se esconder diante da responsabilidade ou diante daquilo, da missão que foi dada pelo Senhor. Porque é Ele quem capacita. Nem aquele, então, que às vezes é mais desinibido, diante daquele que, de repente, tem várias qualificações, pode dizer, não, Senhor, pode deixar comigo, porque eu dou conta. Todos nós carecemos da graça do Senhor, do Espírito do Senhor, para que façamos a vontade dele. E o Senhor, então, nesse dia, com o propósito de fazer com que esses homens sejam enviados às nações, eles, então, recebem uma mensagem para que eles anunciem diante de todos. E é justamente aqui que Pedro se levanta e explica aquilo que está acontecendo. O que Deus está fazendo naquele momento? Nós vemos aqui no versículo 14 até o versículo de número 36, como nós lemos, Pedro se levanta e explica o que está acontecendo e diz, tomem conhecimento, por que eles estão falando em línguas a essa hora do dia, eles não estão embriagados, aquilo que eles estão fazendo é simplesmente o cumprimento da promessa de Deus. Deus já prometeu que Ele enviaria o seu Espírito capacitador sobre a igreja para que eles preguem o Evangelho. Quem fará isso? Nós vemos aqui ele falando do profeta Joel, dizendo, todos farão isso. Jovens, velhos, filhos e filhas, eles de fato serão usados pelo Senhor para anunciar as grandezas de Deus. Mas é interessante, meus irmãos, que a partir do versículo de número 19, Pedro ele começa a citar uma parte da profecia de Joel que não acontece naquele momento. Se vamos olharem comigo aí no versículo de número 19, diz, mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro está citando aqui uma segunda parte da profecia, que não aconteceu no dia de Pentecostes. O que eles viram foram de fato o povo proclamando as verdades do Senhor. Mas se alguém olhasse para o céu e perguntasse, mas cadê o sol se escurecendo? Cadê os sinais na terra? Cadê os sinais dos céus? Ninguém veria essas coisas acontecerem. Porque, de fato, aquilo que o
profeta Joel está dizendo, ele acontecerá conforme nós vemos lá no livro do Apocalipse, no dia em que Cristo Jesus voltar. Se alguém então olhar para os céus naquele dia, verá exatamente essas coisas acontecendo. Significa, meus irmãos, que esses últimos dias que o profeta Joel está dizendo, foi inaugurado com a vinda de Cristo Jesus. E ele então será consumado no dia em que Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Então, nós estamos vivendo esses últimos dias. Desde o dia em que Cristo Jesus veio até a sua segunda vinda, são os últimos dias, o tempo em que Deus está, através da sua igreja, anunciando o Evangelho pela capacitação do Espírito Santo, e aquele então que invocar o nome de Cristo, aquele que crê em Cristo Jesus será salvo. Portanto, nós estamos nos últimos dias e a igreja foi chamada para pregar o Evangelho nesses últimos dias. Os dias em que antecedem a grande vinda de Cristo Jesus, o grande momento onde Cristo Jesus virá buscar definitivamente a sua igreja. Nós vemos aqui ainda que todas essas profecias, né, elas apontam para Cristo Jesus. Se nós olharmos aqui no versículo, a partir do versículo 22, Pedro começa a olhar para essa multidão como que dizendo, nós estamos nos últimos dias. O céu se converterá em trevas. E ele então aponta para um acontecimento que foi terrível nos dias deles. O acontecimento da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nos lembram que Jesus apareceu diante das multidões, curando com sinais, com prodígios, e todos viam de forma muito clara que aquele homem não era qualquer homem. Mas, de repente, por causa do pecado, nós vemos ali aqueles homens crucificando a Jesus Cristo. E então ele chama a atenção dizendo, vocês, de fato, crucificaram aquele que havia sido designado pelo próprio Deus para ser o Salvador do povo de Deus. Mas aqui nos diz que esse Cristo ressuscitou da morte. Então, no versículo 25, ele cita o profeta, ele cita Davi até o versículo de número 28, dizendo que esse Cristo que foi levado à cruz não poderia permanecer na morte. Ele ressuscitaria. Ele seria colocado como aquele que está no mais alto lugar, porque o próprio Deus, pelo seu poder, havia ressuscitado a Cristo Jesus. Então, no versículo 29 até o versículo de número 36, Pedro, de forma muito clara, diz, vocês mataram o autor da vida. Vocês tiraram a vida daquele que foi escolhido por Deus. Vocês rejeitaram aquele que era o eleito de Deus. Mas Deus, versículo de número 36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Meus irmãos, imagine só aquilo que Pedro está dizendo diante da multidão. Pedro está dizendo que Deus virá com fogo, Deus virá escurecendo os céus, e todos os acontecimentos, então, da vida de Cristo Jesus se mostrarão diante deles, e a prova deles estarem ali falando na língua deles era uma evidência de que aquilo que Jesus estava dizendo era real. E aí Pedro diz, mas vocês se lembram? O que vocês fizeram com Jesus? Vocês se lembram que ele se levantou como um varão aprovado por Deus, mas vocês o mataram. E agora Deus então ressuscitou, e ele está nesse exato momento sentado à direita de Deus Pai. E o que Deus fez com ele? Fez dele Senhor e Cristo. O que você sentiria nesse momento? O que você sentiria em saber que aquela pessoa que você maltratou a vida inteira agora é o seu chefe? O que você sentiria que aquela pessoa que você rejeitou, que você menosprezou, que você não queria saber, é nada mais e nada menos que a pessoa mais poderosa da terra? Imagina aqui esses homens dizendo, de fato,
se o Espírito de Deus que foi prometido lá no Antigo Testamento foi derramado sobre esses homens e eles estão evidenciando que eles possuem o Espírito de Deus, de fato é verdade que Jesus é Senhor e Cristo sobre todas as coisas. Isso fez, meus irmãos, com que esses homens aqui, eles fossem levados diante de Pedro a tomarem uma postura diferente. Agora, o versículo 37 diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Como alguém que se arrepende profundamente, se quebranta profundamente, dizendo: o que a gente faz agora? Eu pequei, de fato eu fiz aquilo que era errado diante do Senhor, diante dessa mensagem, diante daquilo que é anunciado, eu rejeitei o Salvador, eu rejeitei aquele que veio da parte de Deus para tirar os meus pecados. Nós vemos aqui, meus irmãos, Pedro então dizer o Evangelho, anunciar o Evangelho a esses homens. Versículo 38 diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O que Pedro está anunciando aqui é: creiam em Cristo, deixem o mal, se arrependam, deixem o caminho que vocês estavam levando, olhem para Cristo, creiam que o sangue de Cristo, o nome de Cristo é aquilo que purifica vocês, que faz com que vocês sejam de fato transformados e assim vocês receberão o dom do Espírito Santo. Que talvez pareça, que para a gente há uma sucessão de eventos e parece então que uma coisa está dependendo da outra. Na verdade, quando nós falamos da ordem da salvação, nós entendemos que o Espírito de Deus atua de forma instantânea. No mesmo momento em que nós recebemos o Espírito Santo, nós somos então levados ao arrependimento dos nossos pecados, nós cremos em Cristo Jesus, nós somos purificados do nosso pecado. Mas de forma externa, parece então que há um processo. A maioria de nós não foi batizado no momento em que creu. Talvez no momento antes, ou talvez no momento depois da nossa profissão de fé em Cristo Jesus. Talvez a maioria de nós não tenha de fato entendido a presença do Espírito Santo em nós. Talvez entendeu isso algum tempo depois. O que Pedro está dizendo aqui, basicamente creiam em Cristo Jesus. E então, aqueles que evidenciarem que creem em Cristo Jesus, será evidente então que o Espírito Santo de Deus alcançou o coração de vocês. Prova disso é que nós vemos aqui no versículo número 37, quando eles então tiveram seu coração quebrantado, porque de fato o Espírito Santo havia atuado sobre eles. E aqui nós vemos Pedro dizendo essa promessa de perdão de pecados é para todos vocês, os filhos de vocês, para aqueles que estão longe, para aqueles que estão em outras nações, para que então todos então venham clamar a Cristo Jesus, para que todos aqueles que são chamados por Deus sejam salvos. O Espírito de Deus então é aquele que atua dessa forma. Então Pedro anuncia o Evangelho diante daqueles homens naquele dia. Nós vemos aí no versículo 41 como então fez com que aqueles homens imperfeitos, incapazes, um pequeno grupo de 120 pessoas, fosse usado graciosamente por Deus, pelo Espírito Santo capacitador de Deus, para que o Evangelho alcançasse 3.000 pessoas aquela noite. No versículo 41 diz: então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, se tornou muito evidente. É como que não foi por causa dos 120, não foi por causa de Pedro, não foi por causa do discurso de Pedro. Lembram que Pedro era um pescador e depois mais adiante nós vamos ver ali a multidão, o sinédrio dizendo: mas como que esses homens que não eram letrados ou não eram formados no conhecimento das Escrituras do Antigo Testamento, não faziam parte de nenhuma escola formal
de estudo da Bíblia, como que eles se levantam e agora falam de forma impetuosa, ou eles falam com tanta propriedade a respeito da palavra de Deus. O que Pedro e os demais discípulos e aquele pequeno grupo estão testemunhando é que Deus, pela sua graça, atingirá as nações com grande poder, com graça. Ele então usará a sua igreja para que o evangelho seja espalhado por todos os lugares. Ele venha quebrantar os corações, ele venha redimir aqueles que são chamados por ele, ele venha fazer com que esses homens e mulheres, chamados de todas as nações, sejam levados ao arrependimento. Mérito de quem? Não foi de Pedro, de nenhum dos apóstolos, nenhum daqueles que estavam ali, sino mérito de Deus, que havia derramado o seu Espírito Santo para que Jesus Cristo fosse anunciado. A glória é dada toda a Deus. Irmãos, isso daqui é o que deve nos impulsionar e motivar para que nós venhamos continuar pregando o Evangelho. Nós somos chamados pelo Senhor para fazermos isso. De fato, meus irmãos, os dias que nós vivemos são dias maus. Os dias que nós vivemos são dias onde o pecado está em todos os lugares, nas ações, nas palavras, nos pensamentos das pessoas. O pecado é evidente, os corações são duros. Mas a palavra do Senhor nos diz que não há nada novo. Desde o início da criação, desde o início da queda, desde quando o homem caiu em pecado, onde houvesse homem, os corações seriam duros. Os homens seriam rebeldes diante do Senhor. Eles não se entregariam voluntariamente ao Senhor, não se arrependeriam dos seus pecados naturalmente. O que era necessário era a graça de Deus atingindo a esses homens. Os dias de hoje são exatamente iguais aos dias de Noé, exatamente iguais aos dias de Sodoma e Gomorra, exatamente iguais aos dias em que Jesus esteve em Jerusalém e foi rejeitado pelo seu próprio povo. Mas o que a palavra do Senhor nos diz é que, em meio à dureza do coração dos nossos dias, o poder do Espírito Santo é suficiente para quebrantar os corações. Não somos nós, mas o Espírito de Deus que faz com que as pessoas sejam convertidas. O Espírito, então, nos quebranta, nos faz, então, percebermos o nosso pecado e nos leva a crer em Cristo Jesus. O Espírito de Deus, então, nos usa para anunciar a outras pessoas. E o Espírito de Deus aplica a palavra de Deus para que as pessoas creiam. Essa é a maior motivação que nós temos para pregarmos o Evangelho. Talvez muitos de nós se desanimem na pregação do Evangelho e coloquem inúmeras desculpas para não se dispor a servir ao Senhor. Talvez diga, não, mas os nossos dias são muito difíceis, as pessoas não querem saber do Evangelho. A nossa confiança precisa estar no fato de que Deus nos deu o seu Espírito Santo capacitador. A obra é dele. Ele fará aquilo que é necessário. Ele usará a quem ele quiser usar, da maneira como ele quiser usar. Ele quebrantará o coração mais duro. Ele fará com que aqueles que rejeitam o Evangelho sejam quebrantados, sejam então convertidos a ele. Ele é que faz a obra, ele então que capacita a sua igreja para que o Evangelho chegue a todas as nações, chegue a outros lugares. Nós o que fazemos é simplesmente obedecermos aquilo que a palavra do Senhor nos diz, clamando graça da parte do Senhor, nos dispondo a servir ao Senhor, nos dispondo a pregar o Evangelho, a sermos testemunhas do Evangelho de Cristo Jesus. Que o Senhor nos use como igreja nestes dias, nesta geração, nestes tempos difíceis, para que nós, como igreja, continuemos anunciando o Evangelho de Cristo Jesus pelo poder do Espírito Santo. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra bendita. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor, ao longo da história do teu povo, o Senhor mesmo tem providenciado todas as coisas para que a tua vontade seja estabelecida. Não fomos nós, não foi a nossa capacidade, não foi aquilo que nós podemos fazer de bom,
mas foi exclusivamente a ação capacitadora do Senhor que fez com que a tua igreja se mantivesse até o dia de hoje. Cremos, ó Deus, que o Senhor fará com que a tua igreja, no final, seja apresentada diante de Deus, diante do Senhor, vitoriosa, porque o teu Espírito é aquele que usa a igreja, é aquele que sustenta a igreja. Deus, que essa verdade seja motivo pelo qual nós abrimos a nossa boca, falamos do Evangelho, seja o motivo pelo qual nós somos fortalecidos em nossos braços para continuar servindo ao Senhor, servindo a igreja, servindo os nossos irmãos. Pedimos a Deus que nesta noite o Senhor continue fortalecendo a tua igreja aqui em Alexânia. Vivemos, ó Deus, dias onde pessoas têm procurado tantas outras coisas, desejado outros tipos de comodidade, desejado aos seus próprios interesses, satisfazer os seus próprios interesses, têm abandonado, Deus, a tua obra. Deus, nós pedimos que o Senhor, por graça, derrame, ó Deus, teu Espírito sobre a tua igreja, fortaleça os nossos braços, faça, ó Deus, com que os nossos lábios abram de forma a falar o Evangelho com clareza, com intrepidez, para que todos, ó Deus, venham ouvir as maravilhas de Deus, aquilo que Deus tem feito na história, aquilo que Deus tem feito através de Cristo Jesus. O Senhor, faça, Deus, com que a tua igreja aqui seja usada no teu Espírito para fazer a tua vontade. É assim, Pai, que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.